Turururu. Fala pessoal, tudo bem? Mesma coisa, estou abrindo a live um pouquinho mais cedo hoje, enquanto a gente espera o Eduardo entrar. Hoje a gente vai conversar com o Eduardo Menezes, que foi da equipe olímpica do Rio 2016, campeão olímpico não, desculpa, campeão pan-americano por equipes no Pan de Lima. Eu abro um pouco antes das 8, para as 8 horas a gente conseguir começar o papo, Rafa. Então eu abro sempre ali 2, 3 minutinhos antes, e aí 8 horas certinho a gente tenta estar começando. Mas é um tempinho da gente conversar um pouco, falar um pouco um com o outro, porque no final acaba que a gente sempre estoura o horário que que eu estou planejando, e aí eu não consigo falar com vocês, falar com ninguém. Mas fica tranquilo, que daqui a pouco a gente vai ter o Eduardo entrando e eu chamo ele e a gente começa. Mas se vocês quiserem, assim, falar, não, começa às 8 em ponto, eu mudo um pouquinho, me ajusto para começar um pouco mais tarde, e aí a gente atrasa um pouquinho para começar a entrevista, porque é o tempo de cara entrar e tudo mais. Bom, hoje é o Eduardo, amanhã acho que está todo mundo sabendo, no final de semana eu estou tentando trazer o pessoal que está na Europa, então a gente vai falar com o Pepe Muilaer amanhã às 4 e no domingo com o Pedro Venes também às 4. E a agenda da semana que vem já está quase toda fechada. Assim que eu tiver... Começou, Rafa, desculpa, ele estava pronto então. Eu vou me organizar então para começar às 8 em ponto. Desculpa para quem está entrando às 8, vocês têm razão, tem que ser 8 horas, tem que ser 8 horas. Eu vou ajustar. Para quem teve a oportunidade de ver a live do Teixeira ontem, foi incrível. Foi uma das lives mais, assim, mais legais para mim até agora. Acho que ele falou de coisas muito importantes. Eu estou tentando organizar um lugar no YouTube, estou vendo um jeito de subir esse material. Espera só um pouquinho, a gente vai mandar uma mensagem para o Eduardo avisando que eu já tô com a live aberta. Deixa eu ver se ele está aqui. Eduardo Menezes. Não entrada, dá um oi. Vou tentar achar um lugar para colocar as lives, para deixar elas disponíveis por mais tempo. Quero agradecer também a Maluzinha, com o Mundo Hípico e o canal do Hipismo, que está me dando uma força na divulgação para que mais gente consiga ficar sabendo e mais gente consiga estar presente, mandando perguntas e participando, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, todo mundo. E o pessoal está falando que teve outras lives hoje, Hoje foi um dia bem cheio de live, bem cheio. Fala Kaká, tudo bem? Gandolf. Isso é uma coisa que eu queria comentar, que eu estou muito feliz, assim, a quantidade de profissionais participando mostra que esse é um papo que é legal para quem já está há muito tempo no esporte, para quem já conhece, tem acesso a esses caras diariamente, assim, diretamente, né? E pra gente que não tem, né? Vem o Eduardo Menezes, Kaká, daqui a pouco ele tá aí. Pra gente que não tem, eu acho que é mais legal ainda. Pronto, Eduardo Menezes solicitou participar. 8 horas em ponto, já que o Rafa Ribeiro me lembrou que eu estava começando mais cedo. Fala, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Joia? ótimo, graças a Deus. Eduardo, queria agradecer de você ter topado falar com a gente. Não, eu que agradeço, que é isso. Está sendo uma experiência muito legal. Esse acho que é o oitavo, é a nono papo que eu faço. E está sendo muito bacana porque todo papo é uma história nova e a gente acaba sempre absorvendo muito conteúdo. Tem muita coisa para falar, né? São experiências de vida que a gente acaba não tendo tempo no dia a dia para conversar. Então, como a gente está nesse processo de quarentena que ninguém está fazendo nada, eu estou aproveitando para tentar juntar o maior número de papos possíveis. Não, excelente, eu tenho acompanhado alguns aí, agradeço a iniciativa, está sendo bom para todo mundo, para a gente também, ideias novas e já dá alguma coisa para fazer a mais no dia, né? Eduardo, eu vou assim, partir do princípio de que nem todo mundo te conhece, embora hoje em dia, eu vou até falar disso mais para frente, mas hoje em dia é mais difícil. Então, só se apresenta para a gente, fala um pouquinho dos seus
maiores títulos, as suas conquistas mais importantes, só para a gente começar falando quem você é. Então, bom, eu sou Eduardo Menezes, sou gaúcho. Comecei a montar no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, quando eu tinha 5 anos de idade. E a minha, assim, principais conquistas que me marcaram bastante, obviamente a minha principal conquista foi o ouro no Pan-Americano. Foi um momento incrível para todos nós e apesar de eu não ter tido a semana dos meus sonhos, o esporte é assim mesmo e a equipe estava lá para me ajudar nesse momento e a gente ganhou a medalha de ouro. Então foi um momento, aproveitei igual se eu tivesse passado 0-0 a Copa das Nações. Teve alguns outros momentos que me marcaram na minha carreira, e foi o primeiro CSW, o Grande Prêmio CSW que eu ganhei. Foi minha primeira vitória internacional, assim, que para mim foi marcante. E logo a primeira Copa das Nações que eu fiz na Itália, em Arezzo, eu acho que foi 2013. Foi a primeira vez que eu fiz uma Copa das Nações e a gente acabou ganhando. E foi um momento incrível e muito marcante na minha carreira. Boa. Bom, então, apresentado oficialmente, vamos começar. Eu estou sempre tendo que falar um pouco disso no começo das lives, porque a gente está vivendo esse momento esquisito. Como é que estão as coisas aí em Wellington e como é que está a sua rotina, seus cavalos, como é que você está lidando com a situação do coronavírus? Então, aqui a gente, eu acho que, claro, tá complicado como em qualquer lugar, né? Para quem está acompanhando os números dos Estados Unidos, são enormes, né? Eu acho que é difícil entender um pouco o que está acontecendo. Eu vi, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele me falou uma coisa que é certíssima de um post que ele viu, que dizia: se você não está confundido, é porque você está mal informado. E eu acho que esse é um dos melhores posts que, eu escutei sobre o coronavírus. Então, aqui nos Estados Unidos os números são muito grandes, porém, do que eu tenho entendido, é porque testam muita gente, né? Diferente de alguns outros países que não tem teste e tal e coisa. A gente tem sorte de estar aqui em Wellington para começar por causa do clima, né? Que o clima quente, apesar de tudo, dizem que não é favorável para o vírus, né? Além do que a gente pode estar fora, eu moro em casa, então eu tenho 3 filhos, então para as crianças poder estar fora e não estar fechado num apartamento é uma mudança importante. E para os meus cavalos, eu estou indo montar, estou tentando, eu tenho a sorte de montar num lugar privado, então estou tentando tomar todas as medidas possíveis que eu posso, né, para me cuidar. Não chego perto de ninguém e tal, tenho meu álcool gel e passo na mão direto, lavo a mão e tal. Então estou montando com certeza num ritmo diferente, né? Os cavalos estão num ritmo completamente diferente, estão numa semiférias, então saio para passear bastante fora e salto praticamente não existe, só com alguns cavalos mais novos que eu estou seguindo, aproveitando para seguir um pouco, porque eles têm que seguir aprendendo, né, dentro da carreira deles. Mas eu estou montando e estou tentando me manter em forma e motivado e tentando seguir para frente. Boa. Eu vou puxar um assunto que a gente vai falar mais para frente, já para resolver esse assunto, que é um assunto que foi perguntado e que eu acho que a gente precisa lidar, que é a questão da agora Tóquio 2021. Uhum. Né? O que isso muda no seu planejamento? Quais são suas perspectivas? O que você está pensando? Então, eu acho que assim, muda muita coisa, porque acho que um dos pontos principais para tentar chegar num campeonato é você fazer um planejamento para tentar chegar no pico da forma no momento certo.
né? Então, a gente começou o ano fazendo um planejamento para que o pico da forma fosse próximo da Olimpíada, né? Porque, número um, eu também preciso classificar para a Olimpíada, certo? Então, eu tenho que ter alguns diferentes picos de forma. Acho que eu fiz um começo de ano bastante bom, mas ainda tinha muita coisa para rolar e muita coisa para mostrar. Então, com essa mudança, muda tudo, né, nesse sentido. Então, tem que replanejar, tocar um ano para frente. Porém, tem algumas vantagens no qual eu posso progredir mais, né, no meu conjunto com os meus cavalos principais, principalmente no caso da Magnolia, que eu recém comecei a montar, tenho muito poucos concursos. O fato de que seja no ano que vem, eu acho que é uma vantagem para mim conhecer ela melhor e tentar tirar mais proveito do nosso conjunto. Maravilha. Depois a gente volta tocando esse assunto, mas vamos começar a falar um pouco de história. Então, você falou, começou a montar com 5 anos de idade. E aí? Então, eu comecei, como eu disse, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E quando eu comecei a montar, não tinha equitação para civil em Santa Maria. Para quem não me conhece, meu pai é juiz, hoje em dia aposentado. E meu pai conhecia um general do Exército, General Paiva Chaves, e aí sabiam que eu era apaixonado por cavalo. Minha família, tios e tal, tem fazenda no Rio Grande do Sul e tal, então sempre tive muito envolvimento com cavalo crioulo e gado e tal. E sempre fui apaixonado por cavalo, e aí comentando, meu filho é apaixonado por cavalo, ele falou, pô, eu vou ensinar teu filho a saltar cavalo. E é assim que eu comecei a ir com ele para montar com 5 anos. Mas logo ele foi, acho que ele foi transferido, não me lembro bem, ou fecharam e tal. Ele foi transferido e aí eu não tinha para civil, então eu não fui mais montar. E aí, em 98, quando eu tinha 8 anos, abriu um centro equestre. E aí eu recomecei. Recomecei com 8 anos. E aí foi pouco a pouco. E quando eu não me lembro bem assim, eu sou ruim de data, mas 11 ou 12 anos, eu fui no campeonato brasileiro de Mirim em Campinas. E aí tive um campeonato péssimo, e em consequência disso comecei a montar em Porto Alegre com o Gustavo Dias, Cardejac. Então, meu cavalo vivia em Porto Alegre e eu vivia em Santa Maria, e eu ia todos os finais de semana para montar em Porto Alegre para tentar melhorar um pouco. São quantas horas de distância? São 300 quilômetros. E aí, porque você morou em Floripa há um tempo, não tem uma história sua Sim, com passagem? aí quando eu fiquei, isso ficou já o novo normal. Meu cavalo morava em Porto Alegre e eu em Santa Maria, e eu ficava indo e voltando. E aí, com 14 anos, meu pai se aposentou, e meu pai já tinha se aposentado 1 ou 2 anos antes, e a família decidiu se mudar para Florianópolis. E aí eu fui para Florianópolis, comecei em Florianópolis montando no antigo Arco-Íris, com a minha grande amiga Mariana Cassetari, nossa amiga, né? E, Maroca. Maroca, para quem não sabe, foi minha primeira instrutora. Montei com ela de criança, montei muito tempo no Arco-Íris, que hoje é o CIP. A Mari tá aí? Não vi ela ainda. Deve exato. estar. E a minha grande amiga até hoje. E aí comecei montando no Arco-Íris. E depois de um tempo, um pouco por comodidade, porque o Arco-Íris fica longe, né? A CIP fica longe do centro, né? E aí mudei para Ípica, mas assim, apesar de ser gaúcho, dos meus grandes momentos, assim, de grandes lembranças da minha equitação no Brasil, em Santa Catarina. Fiz equipes de júnior,
que a gente foi para Brasileiro na Santo Amaro, depois em Porto Alegre, em Florianópolis também, na Sociedade Hípica Catarinense. 2 vezes a gente ficou medalha de bronze por equipe, o que para nossa pequena equipe de Santa Catarina era um grande feito. E a primeira vez, inclusive, fui com um cavalo emprestado da Mariana, que no final das contas acabou virando meu cavalo no futuro, que chamava Jupiler. Jupiler. Então, tenho grandes lembranças da minha época em Florianópolis. Show. E depois disso você foi para São Paulo, não foi passar um tempo com o Caio Sérgio? Aí, não. Eu ia para cada vez, conheci eles no circuito e tal, e me fiz muito amigo da família. E aí eu sempre montei um pouquinho na dificuldade de se virar financeiramente. Então, quando eu ia para São Paulo, eu ficava na casa deles. E então a gente se ajudava assim e tal, mas eu nunca fui montar lá, não. Antes de ir para a Europa, eu voltei para Porto Alegre para trabalhar um pouco e ter um pouquinho chegar na Europa um pouquinho mais calejado, porque eu sabia que lá ia ser um pouquinho mais complicado. Eduardo, quando você foi para a Europa? Eu fui para a Europa em janeiro de 1999. Dia 6 de janeiro de 1999. 21 anos, é isso? É isso aí. Você nunca mais voltou para o Brasil depois disso, assim, para morar? Não. O que te levou a sair do Brasil? Putz, é aquele sonho, né? Eu acho de cavaleiro, a gente cresceu. Eu me lembro, naquela época, quando eu era moleque, o que mais passava na televisão no Brasil, passava no Sport TV, era a Volvo World Cup, né? Naquela época, a World Cup era patrocinada pela Volvo. E eu me lembro de ficar de noite no quarto dos meus pais vendo aquilo ali, e, puta, ficava sonhando com aquele negócio, né? Vendo aqueles cavaleiros maravilhosos e tal, e os Whittaker, que na época eram patrocinados pela Virtual Village e usavam aquela casaca horrível, roxa, mas montavam bem demais. E aí eu ficava vendo aquilo e ficava com aquele sonho de conhecer isso, né? E aí, puta, via o Neco e o Rodrigo, esses ídolos, né? E tal, e sempre tive essa vontade. Aí com 14 ou 15 anos eu falei para os meus pais, meu pai, né, juiz e tal, e eu tinha um pouco essa veia do direito e aí mais ou menos nessa idade aí eu falei pro pai, pai, sabe que eu não vou fazer direito não, vou montar cavalo. E aí, mas meus pais sempre foram maravilhosos e me apoiaram. Eles falaram sempre quando tu estudar bem, acabar todos os teus negócios e tal, segue o teu instinto e a tua carreira que a gente vai te apoiar. E aí eles me deram 2 anos depois que, assim, era mais ou menos o trato que a gente tinha. Era 2 anos depois de sair do Brasil para decidir se era isso mesmo que eu queria ou voltar e aí fazer a universidade e tal. E aí foi. E aí eu fui e estou aqui até hoje. E você foi para onde quando você saiu? Como é que você conseguiu o contato para ir para a Europa? O Gustavo Dias, que era meu professor, como é que se diz? Compadre da Cláudia Santos. Então ele entrou em contato e tal, e eu fui para o Mati, na Bélgica. Eu passei pouco tempo lá, tive uma experiência um pouco desagradável e tal, e aí acabei indo depois o Santiago Lambre. A família Lambre é como se fosse uma segunda família para mim. E através do Nestor e tal, e o Santiago me conseguiu um trabalho no México. E aí eu fui para Monterrey. Naquela época que o La Cia e o Poncho era um negócio muito forte, eu fui para o clube do lado, para o Hípico Monterrey. E aí comecei minha carreira lá e tal, e daí dali de Monterrey acabei vindo um pouquinho para os Estados Unidos, também me dei mal, quebrei a cara nos Estados Unidos, e aí voltei para a Europa. Fui para a França,
o Santiago Lambre também, que me ajudou na época, eu consegui ir montar com o Roger Bost um pouquinho lá na casa dele. E aí dali começou, consegui um outro trabalho, fiquei 2 anos na França. E acabei depois desse tempo voltando, me machuquei, tive vários acidentes, tive que fazer 2 cirurgias ortopédicas bem fortes e tal. E aí voltei para o México. E foi ali onde eu me consolidei no México, comecei a trabalhar para quem hoje virou meu sócio há 17 anos, que é o Henrique Gonzalez. E aí, não muito tempo depois, 2, 3 anos depois, eu conheci o meu patrocinador até hoje, que é o Carlos Rank, o pessoal do H5. E aí comecei a dar aula para eles. O filho dele, que monta comigo hoje, que está na equipe do México e tal, tinha 4 anos de idade. E aí comecei, e aí essa relação foi para frente e virou o que virou até hoje. E você hoje está estabelecido nos Estados Unidos, está morando aí? Isso. Em 2010, a gente decidiu juntos vir passar 1 ano nos Estados Unidos. Eles, meus patrocinadores e eu. E aí a gente foi para Califórnia. E esse 1 ano virou já 10 anos. 10 anos. É. Boa. Você sabe dizer qual foi o primeiro título que você ganhou? A primeira vitória sua ou conquista? Você falou do brasileiro de júnior, que você ficou em terceiro, mas qual foi o primeiro que você tem uma memória afetiva, assim? Cara, assim, acho que o primeiro que eu tenho uma memória afetiva foi essa medalha de bronze no Brasileiro de Júnior da Santo Amaro, que eu fui com um cavalo emprestado. Claro. Eu, com o Jupilier, Mariana Cassetari, com a Delicada, a Tuca, com a acho que o Tuca tinha o Tarado nessa época, a GS Tarado. Pode ser. E o Juninho. Não me lembro do nome do cavalo do Juninho, mas acho que era o Juninho. A Mariana que tá aí vai me... O Juninho do Hulk? Putz, eu acho que era o eu só lembro dele com o Hulk e com a Kemet. Eu não lembro se ele teve alguma coisa antes disso. Eu acho que era o Juninho, mas a Mariana tá aí, ela tem uma memória melhor que a minha. Hulk, esse mesmo. Pô, que legal. Bom, e depois disso, qual foi o seu primeiro campeonato importante? Segundo o Rafinha Brasil, foi o Bridget Shadow, que ele saltou. Não foi o Tarado. Não foi esse aí, não. Não foi esse aí, não. Não foi esse aí, não. Eu acho que foi o Somebody Love. Eu acho que foi. Acho que foi o Somebody Love, mas não tenho certeza. Agora, pensando, o Tarado foi quando ele ganhou o brasileiro, esse brasileiro de Mirim, que eu saltei em Campinas, que foi horrível. O Tuca ganhou com a GS Tarado. E aí depois teve esse aí. E aí depois, o ano seguinte, foi o brasileiro de júnior na hípica catarinense. E a gente foi bronze de novo. Essas são as minhas primeiras lembranças, assim, de um momento agradável. Genial. E o seu primeiro campeonato importante, assim, quando você descobriu ou decidiu que agora era para valer, e você era profissional, e você lembra assim, fala, cara, cheguei. Então, eu tive uma história um pouco diferente em geral do pessoal que vai para a Europa e tal, porque eu fui para a Europa e acabei quebrando a cara, não dando certo, e aí voltei para o México, me machuquei. Essa época que eu me machuquei feio, foi 2 cirurgias seguidas, eu fiquei praticamente 1 ano sem montar. E aí eu voltei para o México, assim, meio completamente já desiludido nesse sentido de equipe, de não sei o que e tal. E aí comecei a trabalhar, me dediquei para a parte comercial da aula e tal, e fui pouco a pouco. Então, eu via esse negócio de equipe muito, muito, muito longe. Mas toquei meu barco e fui para frente. E acho que assim, o momento que eu falei, acho que eu cheguei foi quando a gente foi para Arezzo. Eu já estava nessa época na Califórnia. Eu fui para a Califórnia em 2010 e aí em 2013, que foi o ano que o meu primeiro filho nasceu, o Luca,
O Jean Maurice, naquela época quem era o técnico era o Jean Maurice, entrou em contato comigo, eu mandava os vídeos e tal, que eu tinha um que outro cavalo legal e tal. E aí ele me convocou para fazer Arezzo, com chance de fazer Barcelona. E aí veio, nessa mesma viagem, veio o primeiro momento que eu falei, puta, acho que eu cheguei, porque estou indo com a equipe brasileira e tal, que era um troço muito distante para mim. E a gente chegou e a gente acabou ganhando a Copa das Nações de Arezzo. Assim, um momento bastante interessante foi na roda de prensa. A gente estava ali, puta, e eu pensando, né, olha que incrível, né? Minha primeira Copa das Nações eu ganhei e tal. E aí passam o microfone pro Rodrigo. E aí a moça pergunta para ele, pô, Rodrigo, você com todas essas vitórias que você tem, em que... como é que ela falou? Aonde você coloca, sei lá, como você compara essa vitória todas essas vitórias incríveis que você teve? E ele falou, puta, eu coloco lá em cima do topo porque é a primeira Copa das Nações que eu ganho. E, puta, eu pensei, caraca, que loucura, né? A primeira Copa das Nações que eu salto. E, porra, esse cara aqui que é meu ídolo, que eu tenho a sorte de saltar com ele, é a primeira Copa das Nações que ele ganha por algum motivo. Tem várias razões por isso, mas foi incrível. E nessa mesma viagem eu acabei tendo o meu momento mais frustrante da minha carreira, que foi Barcelona. Que a gente estava, um dos momentos mais frustrantes, né? Porque a gente, como cavaleiro, a gente não cansa de ter momentos frustrantes. Mas a gente foi para Barcelona, eu de Arezzo eu fui para Lausanne, para o Global. Porque ele trouxe para mim ali, tá concursando ali com todos os caras, era um troço fenomenal. E eu acabei inusitadamente passando 0-0 o Grande Prêmio. Não me lembro se eu fiquei oitavo, nono, tal, mas para mim aquilo ali era como se eu tivesse ganhado o Campeonato Mundial. E aí eu cheguei em Barcelona e tinha uma linha 4 ou 5 para uma vertical, meu cavalo tinha um lance grande. E eu fui de 4, o cavalo não saiu e deu um quiprocó danado e eu caí. Tive que me jogar porque a cabeçada caiu do cavalo e tal. E, puta, aquele momento ali para mim, aquela caminhada da onde eu caí até chegar com a equipe foi um momento desastroso. Eu pensando, eu não mereço estar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar Com quem você montando lá estava, no cara? arco-íris. Qual foi o cavalo que você levou? Quem era o cavalo que você estava saltando nessa época? Chamava Calavda. 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 É um cavalo que era de um aluno e aí ele começou a dar problema e tal, saltava grande prêmio com o aluno, começou a dar uns refugos e tal com ele, e aí acabou, eu me lembro, eu estava em Calgary e ele estava na Califórnia, e aí o cavalo estava voltando de estar machucado e ele entrou numa prova de 1,20 e foi eliminado. Aí me ligou e falou, eu vou devolver esse cavalo, não sei o quê. Eu falei, pô, deixa comigo que eu gosto do cavalo, eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí e esse mesmo ano eu acabei ganhando o Grande Prêmio Copa do Mundo de Las Vegas com ele. E aí, puta, isso foi o cavalo que acabou me levando aí. Apesar desse resultado desastroso de Barcelona, foi o cavalo que me botou a primeira vez na equipe do Brasil, então guardo ele com muito carinho na minha cabeça. Sensacional. O pessoal tá pedindo aqui, já tinha mandado essa mensagem no privado, pra você contar a história do Quintal. Então, o Quintal, depois desse ano aí, 2013, quando é que foi? Não, foi antes desse ano aí. Quando foi a Olimpíada de Londres, eu tinha um outro 2012. cavalo 2012. Eu tinha um outro cavalo nessa época, eu tinha esse cavalo aí, o Calavda, que estava chegando, foi logo que eu peguei ele. Eu tinha um outro cavalo que eu soltava as provas grandes e tal, mas que não tinha condição de pegar uma equipe e tal. E aí o meu patrocinador me disse, puta, eu vou te apoiar, vai lá, escolhe um cavalo e me deu um valor para mim escolher um cavalo. E eu procurei, não encontrei nada que me chamasse atenção e que eu me sentisse confortável de dizer para ele assim, puta, pode botar essa grana aí que eu vou conseguir chegar. Então eu tive a ideia de propor para ele
uma sociedade, eu peguei a mesma grana que ele estava colocando, ele colocou essa grana, eu coloquei, que ficou 50% do investimento total, eu coloquei 25% e consegui um sócio, que naquela época era o Paul Schockemüller, que ficasse com 25% dos cavalos. E nisso a gente comprou 4 cavalos jovens. Então foi no começo do ano, foi antes da Olimpíada, e eu fui para a Europa provar em abril, mais ou menos foi março, abril. E nessa época eu comprei o Quintal, eu comprei um outro cavalo que deu muito certo, que até depois vendi para o Marlon e para o Enda, que chamava Comanche, que eles venderam para a Meredith, que saltou muito bem. Comprei, os 4 cavalos funcionaram. E eu me lembro, assim, uma história verídica que, claro que dando um tiro na lua, mas que acabou acertando, eu provei os cavalos e aí eu cheguei de noite no hotel, liguei pro meu sócio, e aí, como é que foi e tal? E eu falei para ele, puta, eu provei hoje o cavalo que eu vou saltar a Olimpíada do Rio. E era o Quinton. Realmente, assim, tive um feeling totalmente diferente. Sempre acreditei muito nele. Para mim, era completamente de outro nível dos cavalos que eu montava até então. E aí foi assim. A gente começou. Ele é um cavalo bem especial. Ele tem medo de tudo, menos dos saltos. Mas ele é um cavalo bem medroso. Tem medo dos outros. Tem medo de gente. Tem muito medo dos outros cavalos. Então mas sempre foi um cavalo que me deu um sentimento especial. E foi o cavalo que me levou ao meu primeiro Pan-Americano e à Olimpíada do Rio, que foi, sem dúvida, o momento mais marcante assim da minha carreira. Maravilha, então entramos nesse papo aí. Conta pra gente um pouquinho da Olimpíada do Rio. Cara, foi um momento incrível. O sentimento de estar ali, com a torcida, fenomenal. Eu me lembro que, assim, cavaleiros tipo Nick Skelton e desse naipe, quando a gente saía da pista e puta, o pessoal enlouquecido e tal, eles falavam pra gente assim, eles falavam, puta, faz um vídeo disso na tua cabeça, porque a gente nunca viu isso que vocês estão vendo aqui. Então, puta, o brasileiro é um povo diferente nesse sentido, né? O calor do brasileiro é um negócio diferente. A gente colocava a casaca no aquecimento e o pessoal gritava e tal. Foi um sentimento completamente... Uma carreira inteira vale por aquele momento ali. Um momento realmente indescritível. Eu me lembro que ainda por cima, o primeiro dia eu fui número 1 do primeiro dia. E eu me lembro assim que quando eles decidiram a ordem da equipe, né, que aí acho que era eu, Stefan, Doda e Pedro, ou eu, Doda, Stefan e Pedro, não me lembro bem. E aí quando saiu a ordem e que a gente era o primeiro e que eu era o 1, eu me lembro que o George, assim, o pessoal veio me dizer com receio, né? Porra, caraca, você vai ser o 1 e tal. E, puta, eu pensei, na mesma hora, assim, eu pensei, puta, que honra. Eu vou ser o primeiro cavaleiro a pisar na pista da Olimpíada do meu país. Isso aí, enquanto eu viver, não vai ter outra Olimpíada no Brasil. E o primeiro cara que pisou lá naquela pista lá valendo fui eu. Sensacional, sensacional. Foi demais, foi demais. O sentimento ali, você entrava ali dentro e o sentimento da galera assim era que nada de ruim podia acontecer contigo. A vibração era tão boa que não tinha nervo. Naquele momento ali tu te sentia bem. Maravilhoso, Eduardo. Obrigado, acho que é isso. Me arrepiou, é um relato assim... Realmente foi um momento, puta, indescritível. Incrível. Queria aproveitar e agradecer, tem uma galera aqui mandando mensagem, tá? A Mari Cacetari, o Rafa Brasil, tem uma galera da velha guarda lá de Floripa aqui, tá o pessoal do Sul, Cacá Ribas, bom, tem uma tropa assistindo. Alguém falou, aproveita que o Cacá tá online para marcar live com ele. Gente, o Cacá tá na minha lista, é porque
É isso, é um por dia, né? Não dá para fazer 3 lives por dia, porque senão ninguém aguenta. Então Só vai avisa chegar. bem, me avisa bem quando for a live com o Kaká, que eu não perco por nada do mundo, viu? Pode deixar. Eu vou marcar assim um pouco mais para frente, que semana que vem a gente já está fechado, mas ele está anotado aqui para falar. E vamos continuar o nosso papo. Então, já que você falamos, né, da Cavlada, do Quintol, fala um pouquinho dos cavalos importantes na sua carreira e o que você tem hoje na cocheira. A gente termina no atual. Então, assim, um dos cavalos, um dos divisores de água, assim, para mim, foi no México, um cavalo que chamava Mujeriego. Quando eu cheguei para trabalhar para o meu sócio, que naquela época era meu patrão, esse cavalo tinha 6 anos, acabava de chegar da Europa. Eu cheguei, eu montei, foi o primeiro cavalo que eu montei o primeiro dia, e ele falou: esse cavalo aqui vai ser teu cavalo. Aonde ele chegar, contigo, tu vai montar ele sempre. E esse cavalo foi o cavalo que eu ganhei esse meu primeiro CSW no México. Eu acho que foi o cavalo assim que me colocou um pouco no mapa lá. Então foi um cavalo muito importante que eu guardo com muito carinho no meu coração. E dali eu tive o primeiro cavalo que o meu patrocinador me ajudou a comprar, a gente comprou em sociedade, que se chamava Personality. Um cavalo bem difícil, é, porém um cavalo que saltava qualquer prova no mundo. Então eu ganhei muita experiência com ele, aprendi muita coisa com ele, porque era um cavalo bem difícil de lidar e de montar e tal. Mas eu saltei desde o México até Calgary, saltei vários, muito concurso, saltei vários 5 estrelas com ele, ganhei alguns W nos Estados Unidos com ele. Então é outro cavalo que eu guardo com muito carinho. Depois dele vem o Calavda, que eu já falei um pouquinho a história dele, que foi o cavalo que me levou aí. E depois de Barcelona, esse cavalo ele praticamente nunca voltou à grande forma. Ele era um cavalo que tinha saúde delicada e foi. E ele tinha me dado tanto que eu não quis forçar ele, e aí eu mandei ele descansar. E ele está até hoje na propriedade do meu patrocinador no México, descansando e tal, porque ele realmente já era um momento que já não ia chegar em nenhum lugar com ele. Depois do Calávida, aí o Quintol, que já falei dele, que realmente é o cavalo assim que me colocou no mapa internacional de verdade um pouco mais. Eu tenho uma égua de velocidade que é um fenômeno que para mim entrar com ela na pista é muito divertido, porque eu tenho a impressão que posso ganhar qualquer prova que entro sempre, que é a Carushka. Ela Carushka. realmente é diferenciada. E o Chaganos, que é um cavalo que me levou para o Pan-Americano, né, e me deu essa medalha aí e tal. E agora essa minha nova parceria aí com Aras, a Rosa Mística, e com a Magnólia, que cada dia me surpreende e é uma égua de uma inteligência incrível, de uma vontade. Então acho que esses são os cavalos principais da minha Tá. carreira. Eu vou só pedir para você deixar a caneta, largar a caneta, porque você está na ansiedade clicando ela. Bom, vamos aproveitar então que você falou do Chaganos e a gente falar um pouquinho do Pan de Lima. Então, o Pan de Lima, como eu disse, né, acho que a medalha foi fenomenal. Eu não tive uma grande semana, apesar de, graças a Deus, ter tido um primeiro dia muito bom e ter sido o primeiro a entrar na pista e ter dado essa segurança de ter passado zero com um tempo bom e tal. A partir dali, realmente não montei bem. Tive 2 voltas bastante irregulares na Copa das Nações. Mas, de todos os modos, equipe é isso, né? E me lembro, nessa história aí de Barcelona que eu contei, como eu tinha zero experiência de equipe, eu caí e tal, e aí fui caminhando em direção ao paddock. E o primeiro cara que veio em relação a mim foi o Rodrigo Pessoa, e puta, eu pensei, vendo ele vir, eu falei, caralho, que vergonha, né? E tal, e ele
pegou e falou, cara, levanta essa cara aí, porque equipe é isso mesmo, hoje a gente vai te ajudar, assim como tu nos ajudou lá em Arezzo, e isso é assim mesmo. E, puta, isso eu guardei, aquilo ali foi realmente fenomenal da parte dele ter me dito isso, e guardei para mim, e é isso aí mesmo. E lá em Lima a gente estava super unido, realmente não tive uma grande performance no dia da Copa das Nações, porém, puta, foi maravilhoso. A gente passou um momento lá entre nós, realmente entre amigos, a gente foi surfar junto, a gente foi, puta, o Pedro falou que, puta, tem que surfar, que a gente vai pedir para Iemanjá. Eu não surfo, só para a galera saber aí, eu não surfo, porém surfei. A gente foi surfar, puta, fazia frio, né? Nos metemos no mar lá, altas ondas, surfamos e foi muito legal. Foi muito legal o ambiente da equipe dos 5 cavaleiros, com o Felipe Guerdá, com o Pedro Paulo, com o Rogerinho. Foi realmente um momento incrível. Você falou o nome dele, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Guedá. Como é que foi a experiência de trabalhar com ele e em relação Cara, às outras experiências que você teve? nota mil, nota mil. Ele é um cara nota mil. Quando você recém conhece ele, ele é rabugento, pessimista, então se você não dá a oportunidade de conhecer ele um pouco, pode ter a impressão errada dele. Eu, antes de conhecer ele bem, não era grande fã dele, porque ele dá uma impressão de um cara carrancudo, sei lá, mas, puta, ele é todo o contrário. Ele é um cara que se preocupa pelo cavaleiro, se preocupa pelo tratador, se preocupa pelo veterinário, se preocupa pela mulher do cavaleiro. Ele pensa só nisso, ele só pensa em cavalo e está preocupado com o teu plano e com um, com o outro, não só com o cavalo que está saltando a Copa das Nações, mas também com aquele que tem 7 anos e 6 anos, ele está sempre disponível para ajudar. E nota mil. A gente tem a sorte de ter ele como técnico da equipe. Eu espero que dure o máximo possível. Show. Como é que é o esporte no México? Você compara com o quê? Cara, é difícil para mim, por exemplo, fazer comparações com o Brasil, porque eu perdi muito contato com o Brasil, assim, até porque a minha história é pouco enraizada no Brasil, né? Porque eu montava no interior do Rio Grande do Sul, aí depois montava na Sociedade Hípica Porto Alegrense os finais de semana, aí depois me mudei para Florianópolis e aí depois fui embora. E quando eu volto para o Brasil, eu passo 2 semanas e tal, puta, eu curto da família e não tô indo na hípica e tal. Então é difícil para mim comparar com o Brasil. Porém, o hipismo no México é um hipismo assim, muito amador, concursos excelentes. Os concursos do México poderiam ser, todos eles, 4, 5 estrelas. As instalações e o ambiente, a qualidade dos saltos e tudo isso. A grande diferença é que no México, 80 ou 90% das pessoas que saltam grande prêmio são amadores que compram cavalo e saltam. Não é que o amador ele compra cavalo para um profissional, ele compra para ele mesmo. Então, é diferente de outros lados, né? Você vai em outros lados e a grande maioria das pessoas que está saltando são profissionais. No México, a grande maioria são amadores. Então, é uma equitação completamente amadora, porém uma equitação amadora com dinheiro, com excelentes concursos, excelentes cavalos. Tem um circuito de cavalos novos muito bom. Então, para fazer cavalos é muito legal. O pessoal adora comprar cavalos novos. Então, o pessoal compra bem e compra cavalos bons e faz eles bem, porque vai para os melhores concursos, pista de grama, melhores obstáculos e tal. Realmente é um país que tem crescido muito e tem muito a crescer. Espetacular. Eu não conheço ainda, esse ano estava tentando ver se ia para o Global lá conhecer, ficar umas 2 semanas, mas o coronavírus aconteceu, a gente está preso em casa.
Agora as respostas, elas não precisam ser mais curtas, mas elas são um pouco mais tranquilas. Se você tivesse que escolher um cavalo no mundo para você montar hoje, escolher qualquer cavalo. Tem que ser só um, né? Não, não precisa ser só um, é o que eu falei. Vai ser mais curta. E por quê, claro? É que o porquê eu acho que puta, hoje em dia tem tanto cavalo bom, mas assim, Alice, Explosion, acho que esses cavalos é unanimidade, né? Cluny, logo tem alguns cavalos que de repente passa desapercebido pro pessoal, um pouquinho mais desapercebido que esses. Como é que chama o cavalo dessa inglesa? Heart's Destiny. Da Holly Smith. É espetacular esse cavalo, pelo amor de Deus. Logo, a Crystalline, Advanced da, Challenge. da menina, não, da menina americana, sim, exato. Da Stanley, a Crystalline. E essa égua é fora do comum. Então, e no caso do Explosion, ele é montado pelo Ben Mayer. Então, sei lá, se eu montasse ele, você ia conseguir tirar o mesmo suco que ele tira dele. E o Clooney pelo Martin Fuchs e todo esse programa e tal. E sem diminuir o programa nem elas, mas tenho certeza que, ou quase certeza que seria mais fácil de seguir. Eu acho muito curioso que, assim, alguém até comentou dela, eu perguntei isso para quase todos os cavaleiros que a gente falou. Nenhum deles citou, por exemplo, a Bianca, do Steve. Mas que porra, a Bianca para montar ela. Outro cavalo que eu adoraria, mas pô, pelo meu físico muito difícil, a égua da Luciana, pelo amor de Deus, um sonho, né? A Fit. Um sonho. Só que ela já tá mais velha agora e tal, mas aquilo é um sonho. Caraca, sem martingal de bridão de silicone, bridão de silicone sem martingal. Caraca. Mas eu não tenho, eu estribo curto para montar ela se eu encontrar uma que nem ela mais novinha. Eu curto as pernas, corto as pernas, não tem problema. Eduardo, ontem a gente falou com o Teixeira e ele contou, assim, falando das várias histórias dele, ele contou que você chegou para ele em Aachen para conversar e pedir conselho, porque, enfim, ele contou que você foi um dos cavaleiros que abordou ele em Aachen para ajudar ele. Eu não cheguei em Aachen, eu liguei para ele estando no Brasil, dizendo que eu tinha conseguido um convite para Aachen e que eu precisava de ajuda e que eu queria ajuda dele. Então eu levei ele para Aachen comigo. Maravilhoso. E como é que foi a experiência de saltar Aachen? Demais, demais. É o melhor concurso disparado de qualquer outro. Disparado. Se me perguntar, claro, fora a Olimpíada do Rio, que realmente é diferente, que foi em casa. Se me perguntar o que é mais legal de saltar, o Pan-Americano ou Aachen? Aachen é incomparável. Aachen é realmente um troço. Sai da curva. A próxima pergunta é essa: qual é o seu concurso favorito de saltar? Sem dúvida. Sem dúvida, deve ser o meu e de todo mundo que já saltou ele. Que, caraca, é realmente diferente de qualquer outra coisa. Tem muito concurso muito bom, já tive a sorte de saltar muito concurso, mas Aachen é realmente outro nível. Show. Quais são os cavaleiros que você se inspira? Se você tivesse que falar um cavaleiro que para você ainda é sua inspiração quando você vem montando, quem é? Eu, assim, hoje em dia, de pequeno, eu sempre gostei muito do Nick Skelton. Neco, obviamente, Rodrigo. Hoje em dia, para mim, eu acho que Steve, Daniel Deusser e o Marcus Inning são uns monstros. Tem tanto cavaleiro bom, mas esses caras realmente
são diferenciados. Show. Eu vou abrir agora um túnel do tempo para você me dar duas respostas. Uma delas é, se você pudesse montar um cavalo da história que você gosta, ou que você foi, enfim, quem seria? E se a gente pudesse hoje puxar de um túnel do tempo um cavalo que foi seu para chegar hoje de novo aí com 9, 10 anos na sua cocheira, quem seriam? Se eu pudesse montar um cavalo da história, eu acho que, de repente, provavelmente eu não conseguiria montar ele como ele mereceria, mas acho que pela nossa história do Brasil, o Balubê. Ver aquele cavalo com o Rodrigo era o sonho de qualquer um, aquilo era um negócio, né? Então eu acho que o Balubê. Se tu me perguntasse assim, qual seria o segundo, o Hickstead. E se eu tivesse um cavalo meu voltar a ter 9 anos na minha cocheira, o Quintal. Eu acho que se o Quintal tivesse 9 anos na minha cocheira, eu acho que ele ainda teria chegado mais longe, porque ele teria me pego com mais experiência, eu saberia fazer melhor as coisas com ele. Espetacular. Eu queria que você, assim, a gente tá quase finalizando as minhas perguntas. Se as pessoas tiverem perguntas para fazer, já começa a escrever para a gente poder dar continuidade. Eu tenho mais duas coisas para perguntar. Uma delas talvez seja difícil de responder. Qual é a diferença, a maior diferença da equitação dos Estados Unidos, quer dizer, né, do mundo hípico nos Estados Unidos para a Europa? Cara, é bem diferente. Eu acho que realmente bem difícil de responder. Mas eu acho que começa pelo fato que aqui nos Estados Unidos o valor de tudo é completamente diferente, né? Na Europa é um esporte de gente do campo, né? Gente que nasceu nisso e gente realmente gente do campo, gente que vive disso. Nos Estados Unidos é um esporte de elite. Então, eu acho que começa a grande diferença por aí. Porém, como o mundo vai evoluindo hoje em dia, eu vejo muita gente falar assim, que nos Estados Unidos é muito mais caro que na Europa para concursar. Realmente, mas depende para quem. Porque, definitivamente, se você tiver uma posição boa no ranking, boa, uma posição, vamos botar, não sei, do 100 para baixo, 120 para baixo, realmente é incomparável o preço da Europa com os Estados Unidos, porque você consegue acesso a 2, 3 estrelas ao concurso que você quiser, pagando 300, 350 euros por cavalo para o final de semana completo. Porém, fora isso, todo mundo te pede, para você ser convidado, te pede uma mesa no VIP. E aí você tem que pagar uma mesa, e a diferença é que aqui nos Estados Unidos você entra no concurso, na grande maioria, no concurso que você quiser. Então você tem acesso mais fácil ao alto nível. Então eu acho mais fácil você sair do zero e chegar ao alto nível nos Estados Unidos do que na Europa. Porque te dá mais acesso a chegar a esses concursos do alto nível. Na Europa, quando você vê o alto nível, nessa grande maioria, os concursos são sempre com os mesmos cavaleiros, que são os mesmos que têm acesso a esses concursos. Mas, a partir daí, as diferenças são infinitas. Tem muita diferença. Boa. Uma pergunta aí que é um pouco, talvez, polêmica, e eu vou deixar para a gente não vai dar para tempo da gente finalizar, então eu vou fechar e abrir a live, como eu tenho feito depois dessa resposta. Como é que você vê hoje o processo seletivo para as vagas de Pan-Americano e Olimpíada? E eu sei que você não estando no Brasil e há muitos anos fora do Brasil, talvez seja difícil para você responder essa outra parte, que a gente teve alguns anos atrás, tinha uma vaga que ela era ou para um conjunto nacional, ou pelo menos eles faziam um shortlist e levavam um conjunto daqui para fora. Eu queria como é que você, que está fora há muito tempo, vê essa diferenciação e como é que você vê o processo seletivo para as vagas Pan-Americano, Olimpíada e etc. Então,
eu vou te responder em duas partes, né? Eu acho que a parte de como é hoje a seletiva, a decisão das equipes, eu acho que mais claro, impossível. Mais claro e mais correto, impossível. Como é? Não importa. Cara, é a base de resultado. Você entra em contato com o Felipe Guerdá, ele com o Pedro Paulo e tal. Manda, se você não está no circuito em geral, manda os seus vídeos, eles analisam e vão dando chance para o pessoal que tem chance de fazer uma performance naquele nível de concurso que eles vão realmente. Eu acho que é mais claro do que é agora, pelo menos do que eu posso comparar com do que foi no Brasil e do que eu vejo das outras equipes que eu tenho contato, eu acho impossível que seja melhor. No nosso esporte já foi provado, não é por nós, já foi provado que a seletiva objetiva não funciona. Não funciona, não foi, isso aí não é a gente que está querendo inventar a roda, foi provado pelas maiores equipes do mundo e não funciona. Então eu acho que hoje é por observação, todo mundo tem chance. Se você fizer resultado, você vai ser chamado. Eu acho que é muito claro para todo mundo que está envolvido. Agora, com o Felipe Guerdá tem um detalhe. Se você é uma pessoa que não gosta de escutar a verdade, você não vai se dar bem com ele. Porque ele é um cara que você sai da pista e se você chegou mal no obstáculo, botou o corpo para frente, empurrou demais, fez um lance a mais na linha, fez uma falta, ou fez um paddock ruim, ele vai te dizer na lata. E isso logo para algumas pessoas isso choca, né? Porque está acostumado a que o negócio seja um pouquinho mais contornado. Com ele não tem isso. Eu acho maravilhoso. Logo é difícil de engolir quando você faz um erro, mas é assim, e é a única maneira de melhorar. Então nessa parte eu acho que a gente está muito bem. Da parte do Brasil, para mim é um pouco difícil de dizer porque eu não tenho muito contato com o Brasil. Porém, eu acho muito importante, muito, muito, muito importante, incluir o Brasil, os cavaleiros que estão no Brasil. Logo, tem uma coisa que eu acho horrível, que eu vejo pessoas, mas os estrangeiros. Quem que é estrangeiro? Eu sou brasileiro, cara. Entendeu? Eu sou igual de brasileiro que todo mundo que vive aí. E eu adoraria morar do lado da minha família. Faz 21 anos que eu estou fora do Brasil, na busca desse espaço na equipe, na busca de um sucesso no meu negócio e tal. Então eu não gosto dessa diferença dos brasileiros com os estrangeiros. O estrangeiro é alemão, é americano, a gente é brasileiro igual que todo mundo. Porém, eu acho muito importante a inclusão dos cavaleiros no Brasil, que moram no Brasil. Como tu diz, eu não sei como foi feito, por exemplo, no ano passado. Os 2 primeiros do Campeonato Brasileiro tiveram, eu acho, eu não sei bem como é que é, porque como não é uma coisa que influi em mim, eu não acompanho tão de perto. Mas do que eu tenho entendido, os 2 primeiros do Campeonato Brasileiro, não sei se pagaram para eles a vinda a Wellington ou se deram um espaço para eles. Eu sei que eles tinham um espaço nas Copas das Nações daqui de Wellington. Foi o caso que veio o Marcelinho e acho que o outro foi o Zé Roberto e o Zé não quis vir, alguma coisa assim. Então eu acho muito importante porque tem que seguir fomentando, né? Não pode parar nos cavaleiros que tem hoje. Tem que vir gente nova e tem que todo mundo acreditar para que os próprios empresários e patrocinadores e todo mundo no Brasil acredite no pessoal que monta lá. Então, eu acho muito, muito, muito importante. Porém, sou completamente contra essa divisão dos brasileiros com os estrangeiros. Acho que sim, com os estrangeiros, com os alemães, com os belgas, mas a gente é brasileiro igual que todo mundo. Eduardo, eu vou fechar a live, que a gente tem mais 20 segundos só.
abro de novo e a gente finaliza, tá bom? Valeu. Então, galera, volta daqui a 2 minutos. Vou encerrar a live.